Olá, estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais para vocês sobre perda de peso com métodos intervencionistas, ou seja, métodos endoscópicos, cirúrgicos, entre outros. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o plasma de argônio. O que é o plasma de argônio? É um método endoscópico onde nós teremos uma diminuição da anastomose gastrojejunal, ou seja, uma diminuição do calibre da costura entre o estômago e o intestino operados. Imaginem, o estômago fica pequenininho devido ao bypass, devido à cirurgia, à gastroplastia, e ele é costurado no intestino para que haja o bypass efetivamente e o desvio do trânsito intestinal, o que ocasiona uma diminuição da absorção de nutrientes, consequentemente um emagrecimento mais eficiente. O que acontece? O paciente, após 3, 4 anos de cirurgia bariátrica, existe uma possibilidade de um reganho de peso. Atualmente fala assim 20 a 30% de reganho, e às vezes até mais. Então, em todo momento existem pesquisas importantes tentando fazer com que esse tipo de paciente não venha a ter o problema do reganho de peso. Ou se tiver, nós consigamos debelar esse processo de reganho e dar início a um processo de resgate do paciente e retorno à perda de peso. O argônio é uma estratégia para isso. Imaginem que o paciente obeso mórbido, ele faz uma cirurgia, perde 50 quilos e depois de 2, 3 anos inicia um reganho de peso progressivo. Por que ele reganha esse peso? Por inúmeras razões, principalmente devido ao problema comportamental, a distância do atendimento com a equipe multidisciplinar e por hábitos inadequados. Então, isso é uma coisa clássica que traz sim um reganho de peso. Há cerca de 10 anos atrás, os médicos não tinham uma preocupação tão grande em alertar o paciente que isso não é um método definitivo. Isso é um excelente método de perda de peso. Entretanto, se o paciente não tiver o controle dietético, atividades físicas, o controle emocional adequado, ele tem grandes chances de retornar a ganhar peso sim. Atualmente, os médicos estão muito preocupados com isso, então é interessante a abordagem multidisciplinar que todos oferecem no momento da indicação cirúrgica para o paciente obeso mórbido. O paciente que volta a ganhar o peso, existem algumas razões clínicas e anatômicas para isso. O pouch gástrico, que é o reservatório gástrico remanescente, ele tende a aumentar um pouco de volume. A anastomose, que é a costura entre o estômago e o intestino, tende a aumentar um pouco o seu calibre, e o bypass, efetivamente, que é a ponte, que é o desvio, ele também tende a perder um pouquinho a eficiência no decorrer do tempo. Então, uma pessoa que não tem um treinamento adequado, que não tem uma reeducação alimentar adequada, ou mesmo que tenha outros fatores envolvidos, pode voltar a ganhar peso. O que nós fazemos para que a pessoa tenha a possibilidade de parar de ganhar e voltar a perder o peso? Nós fazemos hoje, atualmente, essa técnica no Brasil, que é uma técnica que está sendo difundida de uma maneira muito interessante no mundo inteiro por nós brasileiros, onde nós diminuímos a anastomose, ou seja, um dos fatores de reganho, que é o alargamento dessa anastomose, nós conseguimos melhorar bastante isso, fazendo queimaduras programadas através da endoscopia, utilizando o plasma de argônio, que é um gás inflamável que nós conseguimos fazer como se fosse uma queimadura programada dentro do estômago do paciente. E essa queimadura, após cicatrizar, ela acaba sendo diminuída. A anastomose, o diâmetro da anastomose tende a ficar menor. Com isso, o paciente volta a ter saciedade. Para vocês terem uma nítida noção, um paciente hoje bariátrico
de 2, 3 anos, alguns casos, nós fazemos alguns exames para uma boa indicação desse tipo de procedimento, tem o esvaziamento gástrico, a quantidade de comida dentro do estômago, após 1 hora da refeição, gira em torno de 3 a 15%, sendo que uma pessoa normal com estômago íntegro tem em torno de 70% na primeira hora dentro do estômago. Ou seja, a pessoa que operou, ela tende a não ter uma saciedade tão importante caso a anastomose esteja muito dilatada. Portanto, nós estreitamos essa anastomose visando a permanência desse alimento por um tempo mais prolongado dentro do estômago, do neoestômago, do pouch gástrico, e assim a pessoa tem aquela sensação de saciedade que vinha perdendo progressivamente. Além de tudo isso, além de oferecer novamente a saciedade, a proposta é trazer o paciente para junto do médico de novo, para junto de uma equipe multidisciplinar eficiente que vai orientar esse paciente, reformular os hábitos nutricionais deles, que muitas vezes estão completamente equivocados, e mais, tratar a parte médica desses pacientes, as deficiências vitamínicas, o nível de ansiedade desse paciente, que muitas vezes é o que traz ele a exagerar ou escolher mal a alimentação. Então, o caminho é esse. Nós temos agora um procedimento endoscópico com risco baixo, que traz o paciente novamente à estrutura multidisciplinar. Nós conseguimos trazer esse paciente de volta e conseguir mostrar para ele o caminho correto novamente. E aí, junto com a diminuição da anastomose ocasionada pelo plasma, que traz mais saciedade ao paciente, associado aos cuidados médicos, nutricionais e, se necessários, psicológicos, nós conseguimos resultados extremamente interessantes com essa técnica. Atualmente, o Brasil é um dos pioneiros nisso tudo. Nós temos trabalhos científicos realizados por inúmeros grandes nomes desse procedimento aqui no Brasil, que estão sendo publicados no mundo inteiro, e todos estão tendo bastante entusiasmo nessa técnica de revisão pós-cirurgia bariátrica. O índice de complicações é baixíssimo, mas pode acontecer. Portanto, não é um procedimento isento de risco, mas é evidentemente que o número de casos de complicações é extremamente baixo, mas pode ocorrer como qualquer procedimento médico. Então é muito importante que quem tem interesse em fazer esse procedimento, quem voltou a ganhar peso pós-bariátrica, saiba que não é um procedimento isento de risco. Entretanto, é um procedimento bastante simples, com um risco bem baixo, que traz sim uma nova chance de perda de peso mediante a diminuição da anastomose, maior saciedade, associado sim a um acompanhamento multidisciplinar especializado. Portanto, os meus pacientes, eles vêm comigo mensalmente, nos 6 meses que é a proposta de tratamento, passam com a equipe nutricional, passam com a equipe de psicologia, e aí nós conseguimos um resultado bastante proeminente. Normalmente nós temos uma perda de 50% a 60% do reganho de peso. Então imaginem que é um número bastante considerável e evita que o paciente seja submetido a uma reoperação, uma nova cirurgia revisional, que é sempre muito mais complexa. Portanto, a ideia do plasma de argônio é muito interessante. Vocês vão ter uma oportunidade da gente poder conversar bastante sobre isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição, entre em contato em todos os meios vinculados que nós podemos ter, que é YouTube, Instagram, Facebook, todas as formas com que nós podemos ter contato para que haja um maior entendimento sobre o assunto. Nós fizemos uma fanpage no Facebook chamado Reganho de Peso Pós-Bypass, Weight Regain After Bypass, que lá vocês vão poder ver alguns vídeos, relatos de caso, novidades e tudo isso relacionados a paciente pós-cirurgia bariátrica. Ok? Um grande abraço, espero vocês nos outros vídeos.